Olá, eu sou Gustavo Franklin, sou médico neurologista, doutor em medicina interna e professor universitário. Recentemente a gente falou sobre a jornada do paciente e eu falei sobre os sintomas que iniciam e que tendem a evoluir ao longo do tempo. No entanto, existe outra jornada mais silenciosa e eu queria trazer para vocês. Existe a jornada do paciente que quase todo mundo vai experimentar, que é frente ao início dos sintomas, que pode ser rigidez, lentidão no movimento, um tremor, ele ir ao médico, muitas vezes não ser diagnosticado. Nessa jornada, quase sempre vai ser envolvido um familiar, um acompanhante, um cônjuge, filhos, que vão identificar sintomas que às vezes não vão ser percebidos pelo próprio paciente. Esses sintomas vão, ao longo do tempo, evoluir, como rigidez, lentidão, e essa jornada do paciente do Parkinson vai envolver novos médicos, novos profissionais, às vezes outros especialistas. Ele vai caminhar e vai avaliar com outros médicos não neurologistas, às vezes um ortopedista, que pode avaliar a questão da dor nas costas, dor no ombro. Muitas vezes não vai ser diagnosticado, o que não tem obviamente nenhum problema, porque pode não ser da expertise daquele médico ou daquela especialidade, mas isso vai levando a agregar cada vez mais impacto na qualidade de vida. Por isso que sempre que houver suspeita frente a uma doença específica, que a gente busque um atendimento com o médico clínico, que tenha conhecimento, e que o médico clínico possa encaminhar quando há suspeita, ou então que a gente possa ir direto no médico especialista. Claro que essa jornada ela é muito natural, isso é a importância da orientação, da informação, para que todos nós, não só médicos, mas os familiares, possamos identificar e diagnosticar o quão mais cedo possível. Nessa jornada, ao longo do tempo, muitos médicos, muitos procedimentos e tratamentos não úteis podem surgir. E muitas vezes a pessoa pode experimentar efeitos colaterais, efeitos adversos de medicamentos que muitas vezes são simples, mas frente a uma doença mal diagnosticada vai acarretar ainda mais problema e mais prejuízo na qualidade de vida, né? A gente chama isso de iatrogenia. Então, um procedimento mal indicado, um remédio mal indicado. E nessa jornada, ela evolui com piora dos sintomas que eu falei no vídeo anterior, que eu convido todo mundo a ver o vídeo. E nessa jornada, o paciente ele vai, muitas vezes, receber um tratamento, um procedimento inadequado e remédios, o qual ele pode ter efeitos colaterais, ele pode ficar ainda mais bravo, triste e não perceber que os sintomas estão evoluindo. Então, essa é a importância de uma boa orientação. Quando ele inicia o diagnóstico, quando tem um diagnóstico e um tratamento adequado, muitas vezes ele vai ter um efeito benéfico do início desse tratamento, que a gente chama até de efeito paradoxal, ou então tratamento de lua de mel, uma fase, um período de lua de mel frente a esse tratamento. Mas ainda assim ele vai passar por estágios do luto, que ele pode ter ainda uma negação frente ao diagnóstico, que ele pode ter ainda uma luta ou barganha, são as etapas do luto, até que ele tenha finalmente uma aceitação sobre isso, tá? Frequentemente a gente publicou uma poesia, que é uma forma não científica de escrita, num artigo no periódico extremamente bem dito, né? Um periódico Neurology chamado, em que a gente tem alto impacto na publicação. E o objetivo era chamar atenção justamente para esses sintomas, essas etapas, essa jornada de múltiplos médicos, tratamentos às vezes inadequados e as fases do luto. Nosso maior objetivo, ao trazer não só uma escrita acessível, um entendimento às vezes bonito, né, de um jeito de escrever diferente, é chamar a atenção da necessidade de orientação do paciente, a necessidade da construção desse vínculo e que ao longo do tempo a gente se informe e principalmente que a gente não caia nas armadilhas naturais que surgem quando a gente tem uma doença crônica não curável, em que a gente pode se deparar com muitos tratamentos não úteis, outros podem ser oferecidos e quase sempre servirem de armadilhas para pessoas desesperadas frente a um diagnóstico inicial. Tudo bem? Bem, então essa é um novo olhar, um outro olhar relacionado à jornada do paciente, que não envolve somente o sintoma, mas também a dificuldade na identificação e diagnóstico adequado, múltiplos tratamentos, muitas vezes não corretos, né, não úteis, e que levam inevitavelmente a pessoa a ter uma piora na qualidade de vida e que quando tem um diagnóstico leva a ter ainda mais resistência, dificultando ainda mais o tratamento. Na dúvida, sempre construa um vínculo com o seu médico, busque pessoas especializadas,
com um bom currículo, com uma boa expertise, para que possam ajudar e que vocês possam se sentir confortáveis e confiantes, tá bom? Grande abraço e a gente fica à disposição construindo cada vez mais informação.